Vamos trabalhar? Vamos que vamos? Então tá. É o seguinte, a Era Vargas, né? Um período que vai entre 1930 a 1945 e começa com o Getúlio Vargas no poder, conforme você vê aí na fotinho aí atrás. O Getúlio Vargas, ele não era militar, mas ele é colocado no poder pelos militares, os chamados tenentes. Relembrando aqui com você sobre essa jovem oficialidade do Exército Brasileiro, os tenentes que se mobilizaram na década de 20, em 1922, no episódio dos 18 do Forte, depois se mobilizaram em 1924 em São Paulo, de 24 a 27 sob o comando de Prestes por várias partes do país, até se refugiarem na Bolívia. É interessante que a história dos tenentes é a história de um movimento de jovens oficiais, tanto que quando o movimento começa, né, a sua marcha até o Rio de Janeiro, saindo lá do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, passa por Curitiba, passa por Ponta Grossa, vai de trem e tal. Inclusive no diário do Getúlio Vargas, né, ele fala da desgraça que foi esse tempo, que ele não gostou, que aquilo incomodava muito, né, aquela marcha para chegar ao poder. Tem um detalhe que chama a atenção nesse processo. Os comandantes da ação, né, o Góes Monteiro, por exemplo, que é um dos comandantes da ação, ele não é um general de alta patente que está no comando desse movimento. Na verdade, os velhos oficiais do Exército Brasileiro, eles estavam com a legalidade. Quando eles percebem que o movimento da Revolução de 30 vai inevitavelmente tomar o poder, o que os generais fazem lá no Rio de Janeiro? Chegam para o então presidente, o Júlio Prestes, que ganhou as eleições do Getúlio, ainda não tinha sido empossado, chegam para o Washington Luiz, né? Chegam para o Washington Luiz e diz assim: ó, Washington Luiz, tá na hora de você sair, porque o movimento rebelde que está vindo aí vai chegar, vai tomar o poder, então você renuncia. E ele, né, pede, portanto, a renúncia, aceita, portanto, né, que perdeu. O poder fica ali com os militares dizendo: ó, nós vamos dar posse aqui para a nova presidência e tal, a gente vai ficar no poder. E esses jovens oficiais do Exército vão dizer: olha, generais, vocês continuam generais, mas vocês já perderam o esquema aqui. Quem manda aqui na ação agora é a gente. Então, o que acontece com a Revolução de 30 não é apenas um golpe de Estado. É, de certa forma, uma troca dentro do sistema político, dentro de um outro grupo militar, esses jovens oficiais, os tenentes, que vão apoiar o Getúlio na presidência. Inicialmente, os tenentes tinham como nome principal para comandar a ação o Luiz Carlos Prestes, mas nessa ocasião ele já tinha, né, se tornado marxista e já não aceitou participar do movimento e tal, então o movimento fica com o Getúlio Vargas. É nesse contexto, né, que a gente vai perceber o chamado estado de compromisso, porque o Getúlio Vargas ele vai chegar no poder alinhado com tenentes, com oligarquias dissidentes contrárias a São Paulo. Ele tem todo um grupo político que o apoiou em 30 para essa ação vitoriosa. Então vai se estabelecer um estado de compromisso do Vargas com esses novos grupos. Essa expressão estado de compromisso é bem importante. Mas assim, nem todos os grupos que apoiaram Vargas em 1930 continuaram com ele no poder. Por quê? Porque de 1930 até 1932, o Getúlio não tinha colocado nenhuma perspectiva para a reconstitucionalização do país. Como assim, reconstitucionalização? É que quando o Vargas chegou ao poder em 30, ele tinha perdido as eleições. Ele não devia estar lá. Então era um ato ilegal. Aí termina 1930 e o Getúlio Vargas não anuncia eleições constituintes, nem presidenciais. Começa 31, termina 31 e nada. Começa 32, começam as manifestações também contra o Getúlio Vargas, acusando-o de ser um ditador, né? As acusações partiam principalmente de um partido político
chamado PD, o Partido Democrático, que era um partido ligado a São Paulo, mas que não era um partido pró-PRP, um partido pró-cafeicultores. O Partido Democrático entendia que era hora de fazer uma mudança. O PD era muito ligado com grupos industriais, grupos burgueses de São Paulo. Esse grupo, inclusive, tinha participado anteriormente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Era, portanto, uma organização de uma certa burguesia industrial interessada numa política econômica, mas voltada para a indústria. Lembre-se que até 1930 a política brasileira era muito direcionada para o setor primário exportador. Não havia uma política oficial do governo para o estímulo da indústria. Claro, é bem verdade que havia algumas indústrias no Brasil, algumas que surgiram no segundo reinado, indústrias do setor alimentício, vestuário, que prosperaram na República Velha. O período da Primeira Guerra Mundial foi um período em que foi oportuno para o Brasil também ter indústrias, em função, né, do envolvimento europeu e norte-americano no conflito, mas não tinha uma política de Estado para estimular a indústria, um projeto nacional industrial. E o Vargas vai se comprometer com esse pessoal de classe média de São Paulo, com esses industriais ligados a São Paulo, e vai prometer que o Brasil vai ter uma política industrial. Só que, ao mesmo tempo, o Getúlio Vargas, do ponto de vista da democracia, nada de marcar eleições para presidente da República. O Getúlio ia ficando, malandro, né? Foi ficando no poder. Até que em julho de 1932, as manifestações chegaram ao ápice e estoura a Revolução Constitucionalista em São Paulo, que é o 9 de julho. Até aquela oligarquia cafeeira que havia perdido o poder em 30, apoiou o movimento de 32, porque afinal, né, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Assim, houve o apoio, inclusive, dos cafeicultores para a redemocratização brasileira. O Vargas, quando soube da eclosão da revolta, ele marca as eleições constituintes, mas daí já era tarde demais, o movimento já estava na rua, né, o movimento de contestação ao Vargas já tinha se mobilizado, mas São Paulo não consegue o apoio dos demais estados. Mato Grosso chegou a apoiar São Paulo, mas não chegou a enviar tropas. Minas Gerais, né, não apoiou São Paulo na hora certa, nem Rio Grande do Sul, então São Paulo ficou isolada. E não foi muito difícil, né, para o Getúlio Vargas sufocar a revolta constitucionalista em São Paulo. Teve combates, professor? Teve sim. E teve muita mobilização dos grupos paulistas pela Revolução Constitucionalista. E quais são os fatores que eclodiram isso? Bom, nós temos, né, a falta de uma legislação que previa o que ia acontecer com o Brasil, pelo menos uma eleição constituinte. Isso foi demorado muito para ser agendado. O Getúlio Vargas havia nomeado um militar para comandar o estado de São Paulo, então São Paulo se sentiu aviltada porque colocou o Vargas no poder e depois colocaram um interventor sem consultar essas bases em São Paulo. Então o Getúlio Vargas ele era muito criticado. Mesmo quando Getúlio nomeou um paulista para governar, para ser o interventor de São Paulo, como não foram os grupos paulistas que o escolheram, também não adiantou. Então esses foram os fatores que motivaram a eclosão da Revolução de 32. Durante as manifestações contra o Getúlio Vargas, aconteceu um episódio muito triste em que manifestantes foram reprimidos pela ação policial. E dos vários mortos, 4 ficaram eternizados, e a sigla que aparece para vocês aí embaixo, né, no cartaz, MMDC, virou uma espécie assim de chamamento para todos os jovens lutarem, né, por São Paulo contra o Vargas. A sigla MMDC é, na verdade, as iniciais dos 4 jovens que morreram nas manifestações contra o Getúlio: o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Então, esse movimento, né, de contestação
contra o Vargas, né? Ele teve forte influência, né? Isso arregimentou muitas forças, mas como eu disse, São Paulo ficou isolado. E aí você tem alguns flagrantes dos combates da Revolução de 32. É claro que os prisioneiros que foram feitos pelo governo Vargas mais tarde vão ser anistiados, vão ser perdoados, mas aí você vê, né, a quantidade de prisioneiros feitos aí nessa fotografia do vagão de trem lotado de gente que foi presa em São Paulo por lutar contra o Getúlio. O Getúlio, quando ele marcou as eleições constituintes, ele não evitou o início da revolta, mas as eleições realmente aconteceram. As eleições constituintes de 1933 garantiram pela primeira vez o direito de voto para as mulheres no Brasil e também apareceram as primeiras candidatas eleitas. Aí na Assembleia Constituinte aparece, né, sozinha ali no meio, né, do monte de homens, a dona Carlota Pereira de Queiroz, né, que foi uma deputada constituinte eleita pelo estado de São Paulo. Essa Assembleia Constituinte vai fazer a Constituição de 1934 no Brasil, que é uma Constituição bem democrática, se a gente analisar, comparando com a Constituição de 1891. A Constituição de 34 não garantiu o direito de voto para analfabeto, mas garantia o direito de voto para todos os cidadãos, homens e mulheres, do país, independente da renda, mas ainda mantinha a questão, né, da proibição dos analfabetos. É importante a gente ressaltar isso, porque no mundo, na época, era raro algum país que permitisse o voto para analfabetos. Mas numa realidade que nem a do país, que nem a nossa, em 1933, 34, a porcentagem de analfabetos no Brasil era praticamente de 70%, 75% da população brasileira. Era muita gente que não podia votar segundo as regras daquela época. Então, é importante lembrar que é uma Constituição mais democrática, permite o direito de greve, a associação sindical, incorpora algumas leis trabalhistas, mas ela não é tão democrática assim se a gente comparar com a Constituição de 1988, é claro, né? Então, só para resguardar, né, a devida proporção dessa Constituição. Até hoje, o dia que estourou a revolta em São Paulo, o 9 de julho, é feriado em São Paulo. Por quê? Porque, apesar da derrota militar, os paulistas interpretam que foi a Revolução Constituinte vitoriosa, porque, afinal, forçou o Getúlio Vargas a chamar eleições para os deputados que fizeram a Constituição de 1934. E o Getúlio Vargas foi muito habilidoso, né? Porque à medida que a Constituinte foi feita, o Getúlio Vargas foi alinhavando acordos, alinhavando tratados, né, com os deputados. E a questão era a seguinte: olha, me elejam para mais 4 anos pelo voto indireto, que eu vou garantir, né, as parcerias necessárias com as diversas regiões. Então, quando a Constituinte ficou pronta, ela previa eleições diretas para presidente, exceto na primeira eleição, que foi pelo colégio eleitoral, que foi indireta, e os deputados escolheram o Getúlio Vargas para mais 4 anos. Então, em 34, Getúlio Vargas tem um mandato constitucional. Então ele era chefe de governo provisório, ou seja, alguma coisa, né, que não é presidente, que não é nada, e agora ele era presidente da República entre 34 e 38. Pelo menos era isso que previa a Constituição. A gente vai ver que antes de terminar o mandato, Getúlio Vargas aprontou mais uma das dele e, em vez de sair do poder em 38, permaneceu até 45. A partir de 1934, né, com um período de relativa democracia no país, ficou estipulado que os partidos políticos no Brasil tinham que ter representação nacional, não podiam ser mais partidos estaduais apenas. E durante essa nova reconfiguração partidária no país, surgiram 2 grandes partidos no Brasil. Os antigos foram extintos. Então o pessoal foi se arregimentando e surgiram 2 grandes forças políticas no país, que denotam o momento de polarização ideológica do período. Nós temos os integralistas, o movimento integralista brasileiro,
comandado pelo Plínio Salgado, era o fascismo brasileiro, ele não tinha um conteúdo racial. Né? O integralismo brasileiro ele não tem um conteúdo racial, um conteúdo racista do tipo de dizer assim, olha, nós defendemos a superioridade racial ariana. Não tinha isso. Mas o movimento integralista, ele tinha todas as conotações do fascismo. Estado forte, centralizador, de certa forma, né, um governo que preservava a propriedade particular, mas tinha uma perspectiva nacionalista. Esse Estado fascista, comandado pelo Plínio Salgado, na AIB, Ação Integralista Brasileira. E é inevitável você fazer a comparação com o nazismo, com o fascismo italiano, né? Camisa verde, gravata preta, saudação com mãozinha espalmada, só em vez de Heil Hitler, eles diziam Anauê, que era uma saudação em tupi. Tá aí uma reunião fascista, portanto, né, da galerinha aí juntada e tal. E assim, esses fascistas na época regimentaram muita gente, principalmente aqui no sul do Brasil, descendentes de alemães ou alemães, descendentes de italianos, havia muitos simpatizantes. E no interiorzão aqui do Paraná, ó, abarrotado de fascistas, né? Qualquer cidadezinha pequena do interior do Paraná aí tinha um núcleo, né, do comitê dos fascistas aqui no Brasil. Então é uma ideia muito forte e às vezes quando a gente se pergunta, né, da onde que o Brasil tem esse perfil muitas vezes autoritário de Estado, não é de hoje. A gente tem, né, essa característica há muito tempo, os discursos de eu vou fazer, vou acontecer, vou bater, vou mandar e tal, não é uma coisa nova na história brasileira. E aí a gente vê, né, alguns exemplos do nosso passado. O Getúlio, ele era fascista, professor? Ele era integralista? Não. O Getúlio, ele é getulista, ele vai fazer qualquer negócio para se perpetuar no poder. E durante o período em que ele foi presidente do Brasil, a partir de 34, surgiu um grupo político de esquerda no Brasil, que eram membros do antigo Partido Comunista Brasileiro, muitos integraram, né, a Aliança Libertadora Nacional, ou melhor, né, Aliança Nacional Libertadora. A ANL, como ficou conhecida, a Aliança Nacional Libertadora, tinha como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes, que é o cara que aparece aqui desenhado, tá vendo? Luiz Carlos Prestes. Nessa época, o Prestes, ele ficou na União Soviética um tempo, de lá ele volta disfarçado, ele sabia que não seria bem recebido no Brasil se viesse formalmente, então ele veio disfarçado de recém-casado com a espiã soviética de nacionalidade alemã, a Olga Benário, e aqui no Brasil eles entraram, portanto, escondidos. A meta era organizar um levante no Brasil, uma revolução para tomar o poder. Eles chegam a mobilizar, né, alguns antigos correligionários do Luiz Carlos Prestes, inclusive acontece um levante comandado por um oficial militar chamado Barata, né? O Barata, ele era companheiro do Prestes, né, de luta dos tempos da coluna, mas é uma revolta isolada. Com facilidade, o governo Vargas conseguiu praticamente sufocar a chamada intentona comunista. Obviamente que vocês devem conhecer a história, né, da Olga Benário, que aparece, né, aí atrás, né, no nosso slide. Deixa eu sair da frente aqui da Olga Benário para você poder ver melhor. E é aquela do filme Olga, né? Ela foi mandada para um campo de concentração na Alemanha, grávida. A filha do Prestes e dela nasceu nesse campo de concentração, que é a Anita Leocádia. E o Luiz Carlos Prestes, né, ele fica preso no Brasil. A criança que nasceu no campo de concentração é trazida ao Brasil por muita pressão da mãe do Prestes, né, que consegue mobilizar para trazer a menina para o Brasil. A Anita Leocádia é trazida, cresce aqui no Brasil, virou professora da UFRJ, e tem uma entrevista dela no meu canal do YouTube, que eu postei lá, que é ela contando a história dela. Bem interessante, vale a pena que vocês assistam, né, a história da Anita Leocádia, a criança que foi resgatada do campo de concentração, que era filha do Prestes, né, com a Olga Benário, a Anita Leocádia. Bem interessante a história mesmo, vale a pena conhecer. Um livro que ajuda também a entender a trajetória do Prestes
é o livro que eu li quando, né, estava no ensino médio, que foi escrito pelo general Werneck Sodré, Nelson Werneck Sodré. Muito legal o livro e tal, uma perspectiva histórica interessante, né, mais assim exaltando, né, o marxismo dele. Tem uma leitura apaixonada que o Jorge Amado, que também era membro do Partido Comunista Brasileiro, escreveu sobre Prestes, né, O Cavaleiro da Esperança. E tem um livro mais recente, escrito pelo Meirelles, muito legal, e esse mais histórico do que os anteriores. Os outros são tanto quanto tendenciosos, né, mas esse mais recente ele é muito bom porque ele é mais criterioso, que é As Noites das Grandes Fogueiras, que conta a história do Prestes. Sobre a Olga Benário, o livro Olga, né, que conta a história dela. Tudo muito legal, né? São leituras bem interessantes. Claro, sempre a gente tem que fazer a leitura dessas coisas de forma contextualizada, ou seja, eu entendo que o Jorge Amado é um grande escritor, mas quando ele escreveu O Cavaleiro da Esperança, ele está escrevendo de dentro do Partido Comunista Brasileiro. Ele é exilado do Brasil, o mandato de deputado federal dele é cassado, e ele vai escrever isso de uma perspectiva soviética. Então, a gente tem que olhar essa produção do ponto de vista do contexto em que elas foram feitas, e não como verdade e mentira, né? Porque essa dualidade, ela é bobagem. O que, na verdade, é a realidade é quanto maior a diversidade de perspectivas, melhor o nosso raciocínio sobre isso, né? Ninguém vai pegar a interpretação do Jorge Amado e vai reproduzir ipsis literis como a mais absoluta verdade sobre a história do Prestes. Independente de você ser de esquerda ou de direita, independente disso, não há dúvida nenhuma, né, que a história do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário é uma história incrível, né, independente do que você achar do ponto de vista ideológico, é uma coisa, né, incrível a história deles. Seguindo adiante. Fracassada a intentona comunista, né, vai todo mundo preso. E é aí que o Getúlio Vargas começa a forjar aquilo que a gente chama de golpe do Estado Novo. O golpe do Estado Novo foi quando o Getúlio Vargas ele se aproveitou, né, daquela tentativa de golpe comunista e começa a publicar com os jornais varguistas que havia um novo plano comunista em andamento no Brasil e que esse novo plano comunista teria um sucesso cada vez maior porque os comunistas iam tomar o poder. E aí é que está, né, o migué dessa história. Por quê? Porque os comunistas do Brasil estavam presos desde 1935. E lá em 1935 já não tinha nada dado certo, né? Então, em 1937, o Vargas cria essa ficção chamada comunismo no Brasil para tomar o poder. E qual é o objetivo? Vargas quer criar um estado de pânico para fechar o Congresso Nacional, suspender, colocar em férias, enfim, né, o Congresso Nacional e poder permanecer no poder sem organizar as eleições presidenciais de 1938. Os integralistas do Plínio Salgado chegaram a apoiar esse projeto do Vargas, né? Muitos grupos fascistas brasileiros integralistas apoiaram isso, né? Apoiaram, inclusive, vários militares, tenentes, né? Daquela juventude de oficiais que eram tenentes e capitães, agora eram capitães, major e tal, apoiaram o Estado Novo. E a estratégia foi a seguinte: utilizar a imprensa varguista, a imprensa que apoiava um golpe de Estado, a imprensa golpista, de fazer, portanto, notícias recorrentes de que haveria um plano, o plano Cohen, para tomar o poder no Brasil. E esse plano ele foi divulgado, né, aos poucos, né, nos jornais da época, e de uma maneira muito eficiente a galera caiu nessa notícia de que havia, né, o Comintern, o comunismo internacional, para fazer uma ação no Brasil. Veja que a notícia desse jornal, aí, esse recorte, é de 1º de outubro. O mês de outubro é todo marcado com a divulgação de notícias de que há esse plano comunista para tomar o país. Hoje fariam tudo isso pelo Twitter, pelo Facebook, fariam pelo YouTube, esses canais que a gente suspeita de muita coisa. Na época se fazia em jornal impresso. E aí foram divulgando detalhes. Gente, esse plano comunista não era comunista, era um plano que foi datilografado por um capitão do exército a mando de seus oficiais.
Esse capitão do exército na época era o Olímpio Mourão Filho. Não sei se existe algum parentesco do capitão Mourão, lá de 1937, com o atual general Mourão, vice-presidente do Brasil. Realmente eu pesquisei e não encontrei uma ligação deles na biografia oficial. Não é pai, não é nada, enfim, só para deixar assim que até o momento não conheço qualquer tipo de conexão entre esses dois Mourão. E o capitão Olímpio Mourão Filho, ele vai datilografar esse falso plano comunista que é divulgado nos jornais, tá aí as notícias, né? Para quem quiser ver, existe uma enorme fonte de dados na Fundação Getúlio Vargas sobre o ocorrido, e graças a esse clima de tensão, esse clima de medo, os militares e Getúlio Vargas conseguem desfechar um golpe de Estado, cancelar as eleições e suspender o Congresso Nacional. Chegaram para o Congresso Nacional e disseram, olha, todos sabem, saiu no jornal, né? Quem disser que não é porque é comunista mesmo, que tem um plano comunista para tomar o poder, ou seja, fabrica-se uma verdade e usa essa verdade, essa falácia, né, essa verdade falaciosa, para convencer. Até mesmo quem sabia que era uma artimanha para tomar o poder, não teve coragem de dizer não. Ah, então você apoia os comunistas e tal. Então muitos deputados apoiaram cancelar as eleições, decretar o estado de emergência no país, e o Vargas, portanto, conseguiu permanecer no poder. E ele, claro, né, o plano ele era assim, né, cinematográfico. Nessa sessão que aparece aí, tem, né, aquilo que seria a matança dos chefes militares que os comunistas iriam fazer. Então, isso tudo aí, né, estimulou muito esse clima de caça às bruxas que marcou a era Vargas aí por volta de 37. Olha esse que apelativo, né? Cogitam os comunistas de um comitê dos incêndios para atacar simultaneamente casas de famílias, incendiando-as, a fim de obrigar o corpo de bombeiros a agir em vários pontos, tornando-se inútil como força militarizada para a defesa da ordem. Veja, isso tudo é inventado, né? É um capitão e os oficiais do exército que criam essa mentira e vão explorá-la para justificar o golpe de Estado em 1937. Então você veja aí que é bem apelativo e tal, né? Depois você pode voltar no vídeo, você pode tirar print aqui das notícias, né? E tem isso, né, na internet, aos montes, os jornais que foram feitos na época para criar essa mentira aí de que haveria um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Então, essa história, né, do comunismo no Brasil, ameaçar o comunismo, não é novidade, né? Então, temos que nos defender do comunista. Cara, você está atrasado há um tempão, né? Falam isso desde 1937. E assim o Getúlio Vargas, ele fecha o Congresso e consegue cancelar as eleições. E é no período de 37 a 45 que nós temos o chamado Estado Novo, né? O Estado Novo, quando aparecer a expressão Estado Novo, pode ser o Brasil, a partir de 37, ou pode ser Portugal, que tinha um regime fascista na mesma época, com o mesmo nome. E o que o Getúlio vai promover no Estado Novo? Bom, a ideia de um país que vai se industrializar, de uma política centralizadora, de uma sociedade disciplinada, organizada e nacionalizada. Nem time de futebol com nome estrangeiro podia, tinha que ser tudo nacionalizado. Inclusive, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, os Palestra Itália aqui do Brasil, tanto o Palestra Itália aqui de Curitiba, que teve que mudar de nome, o Palestra Itália de Minas Gerais, que era o Cruzeiro, teve que mudar para Cruzeiro, né, porque tem a ver com o Cruzeiro do Sul, e o Palestra Itália de São Paulo virou Palmeiras, porque minha terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, tiveram que mudar de nome por conta desse nacionalismo e do clima anti-guerra, anti-alemães, anti-italiano, que marcava a Segunda Guerra Mundial. Mas falando do Estado Novo, você percebe aqui uma certa semelhança com o fascismo por causa do culto à personalidade do chefe de Estado. Claro, os regimes totalitários comunistas, né, mais antigos também faziam isso, né, esse culto à personalidade do chefe de Estado. Então o Vargas também explora isso através da propaganda, que era feita através do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que produzia esses cartazes aí. Inclusive, a maior parte desses cartazes eram de uma cartilha mais ou menos desse tamanho, assim, né, mais ou menos assim, essa cartilha, sim.
que era o data show da época. As professoras levavam essa cartilha grande para a sala e iam abrindo, né, as folhas e mostrando, né, para as crianças essas páginas, os bons ensinamentos que o Estado Novo tinha para as pessoas. E você vê que o clima, né, de disciplina, organização, de sindicatos controlados pelo Ministério do Trabalho apareciam aí nas faixas, né, nesse dia aí de concentração, de festa do 1º de maio, né, no estádio do Pacaembu, em 1944. Ó, diz a faixa principal: trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Então, o Estado, né, varguista, a exemplo do que foi o nazismo, a exemplo do que foi o fascismo italiano, ele tinha essa perspectiva de controlar os movimentos sociais através dos sindicatos. E durante esse período que o Vargas governou, ele adotou uma política externa que nós chamamos de política externa pragmática, né? O que é essa política externa pragmática? Explorar as rivalidades internacionais para oferir vantagens. E na década de 30 havia de forma muito clara o eixo, né, a Alemanha se formando com a Itália e tal, uma postura, portanto, expansionista, e do outro lado, França e Inglaterra e os Estados Unidos olhando à distância. Nessa ocasião, o Brasil, ele até se aproximou da Alemanha, cortejou a Alemanha, porque queria um repasse de tecnologia para construir uma primeira siderúrgica no Brasil. Não é que o Vargas fosse nazista, mas ele percebia que explorar essas rivalidades internacionais poderia sim auferir vantagens para o Brasil. Tanto que os Estados Unidos se mobilizou quando viu essa aproximação Brasil-Alemanha, e os americanos cobriram a oferta para fornecer a tecnologia para construir a siderúrgica nacional e também, né, para conseguir um empréstimo para construir essa companhia siderúrgica em Volta Redonda, mais a ferrovia, né, até o quadrilátero ferrífero, a companhia Vale do Rio Doce, que são estatais constituídas nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial. E por que isso era tão importante para a industrialização? Porque nós tínhamos o minério, mas nós não tínhamos a tecnologia necessária para fazer aço no Brasil, para fazer as fundições no Brasil. Então é por isso que o Getúlio Vargas está tão interessado nessa cooperação tecnológica. É claro que a afinidade, né, ideológica com o Estado totalitário era grande, mas isso não é o suficiente para você dizer que na prática o Brasil tinha que se aliar aos alemães. O Vargas, como eu disse a vocês, ele era varguista. O negócio dele era, portanto, se perpetuar no poder e auferir vantagens o máximo possível. E dentro dessa visão da política externa pragmática, os Estados Unidos também se aproximaram do Brasil. O Disney veio ao Brasil, aparece ele aí meio que cumprimentando o Zé Carioca, né? Tem um desenho chamado Alô Amigos, né, que aparece, né, o Zé Carioca cumprimentando o Pato Donald e tal. Tem umas partes que ensinam o Donald a fumar e a tomar cachaça, né? Isso revela muito dos desenhos de antigamente. E também temos, né, a nossa pequena notável, como era chamada, a Carmen Miranda. Carmen Miranda, que apareceu inclusive aí no slide anterior, vou dar uma voltadinha aqui, ó. A Carmen Miranda que aparece aí, ela foi a mulher mais rica dos Estados Unidos. A mais brasileira de todas as portuguesas que existe. A Carmen Miranda, ela viveu um tempo lá em Hollywood e tal, e ela, né, ganha notoriedade. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles entendiam que era preciso criar uma política de alinhamento com a América Latina, porque até então, como que os Estados Unidos eram vistos na América Latina? A nação que invade todo mundo, que ataca todo mundo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a exemplo do que aconteceu na Primeira, os Estados Unidos adotam uma política que ficou conhecida como política da boa vizinhança. Na Primeira Guerra Mundial, essa política mais amiga que os americanos fizeram foi a New Freedom, agora a política da boa vizinhança. E dentro dessa lógica de aproximação, tinha tudo a ver, né? O Disney fazer desenhos sobre a América Latina, o Condorito para a América Andina, o Pateta para a região dos gaúchos aprendendo a fazer churrasco, o Donald visitando a Bahia, visitando o Rio de Janeiro, né? Dentro dessa política de aproximação.
Os estudantes no Brasil, né, se dividiam, né? Havia muitos, né, que tinham características fascistas, né? Você que tem aquele teu amigo fascista e tal, não é de hoje, que está cheio de fascista, inclusive entre os jovens. Mas essa foto é particularmente interessante. É um teatro, tá? É uma encenação, é um teatro, e os estudantes brasileiros aí interpretando uma peça, né, anti-nazismo, né, bem legal essa fotografia da encenação da peça que eles fizeram aí contra o Hitler e tal, aparece ali o cara enforcando, portanto, né, o Hitler, bem bacana, né, a fotografia, esse flagrante da época. Seguindo adiante, com o envolvimento, né, dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a partir de 7 de dezembro de 1941, que é o ataque a Pearl Harbor, acontece o envolvimento também do Brasil, oficialmente, na Segunda Guerra Mundial. A gente participou com Marinha, Exército e Aeronáutica. Então a aeronáutica é praticamente criada, né, para a Segunda Guerra Mundial. É criado também, né, uma força expedicionária brasileira com tropas terrestres, que começou muita gente a dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que os brasileiros irem à guerra, essa tropa, né, expedicionária. Ela fica pronta, ela embarca em 44 para a Itália. Quando chega na Itália, os nazistas ainda ocupavam o território italiano, apesar da rendição italiana, os nazistas ainda estavam lá, e as tropas brasileiras vão enfrentar, portanto, né, tropas nazistas naquilo que ficou conhecido como o ataque à linha gótica, que era a ocupação nazista no território italiano. Montese é provavelmente o confronto mais sangrento da participação brasileira, são mais ou menos aí uns 500 soldados que morreram lá, e Monte Castelo, a batalha mais difícil de conquista, né, desse Monte Castelo, que era um ponto estratégico que os nazistas ocupavam lá na Itália. Apesar de muita zoeira que se faz sobre a participação brasileira, ela não é zoada não lá na Itália, muito pelo contrário, é bastante elogiada, e se existe muito dessa crítica aos pracinhas, né, como eles eram chamados aqui, né, os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, lembrem-se que muitos oficiais de carreira da ditadura civil-militar não aceitavam pagar, né, que o governo militar, por exemplo, a partir de 64, pagasse uma pensão para esses militares, né, pagasse uma pensão para esses jovens aí que combateram na Segunda Guerra Mundial. Então fica muito evidente assim, né, que tinha claramente um certo preconceito. Sabe quando que os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial finalmente tiveram direito a uma pensão? Somente na redemocratização do Brasil em 88. Aí um cartaz, né, mostrando o Brasil como participante, né, da Segunda Guerra Mundial, ajude a esmagar o eixo, comprando bônus de guerra, uma espécie de ações, né, para você ajudar no esforço de guerra. Aí quando o Franklin Delano Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos, veio ao Brasil, aparece o Vargas aqui atrás, né, os dois estão aí fazendo o acordo para a concessão da base em Natal, no Rio Grande do Norte. O Brasil, inclusive, recebe dinheiro dos Estados Unidos para criar esse serviço para extração de látex, de borracha da Amazônia, que é o SENTA, né? Serviço Especial Extraordinário de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que mandou muita gente, em especial do Nordeste, para tirar látex na Amazônia. Era como se fosse assim... tem gente que vai para a Itália combater nazista e tem gente que vai combater a favor do Brasil retirando látex, né? Tá aí as propagandas que eram feitas para fazer o alistamento para tirar látex na Amazônia. Tinha aqui, né, até o enxoval que o seringueiro receberia para ir para lá. Aqui o cartaz, né, dizendo, ó, cada um no seu lugar, né, o pessoal tirando látex e o pessoal aqui defendendo o litoral, né? Ou seja, houve uma construção da ideia de que quem iria para a Amazônia estaria, portanto, a serviço da nação também. O que aconteceu lá, né, nesse processo de alistamento não foi bem isso. Chegando lá na Amazônia, muitos nordestinos ficaram em condição de escravizados. São mais de 20 mil pessoas desaparecidas na Amazônia. Morreu mais gente no serviço de mobilização de trabalhadores
para a Amazônia do que um campo de batalha na Itália, só para você ter uma ideia. E assim, estima-se que 31 mil homens tenham morrido na Batalha da Borracha, como ficou conhecido. O Brasil mandou 20 mil para a Itália. Desses, morreram uns 500 lá. E 31 mil brasileiros sumiram na Amazônia, não se sabe o paradeiro. Claro, teve gente que sobreviveu e contou os relatos da escravidão forçada que viveram lá por força de seringalistas, né, de grandes coronéis que atuaram na região. E essa notícia aí, ó, essa notícia de 2015, olha só que coisa doida. Soldados da Borracha do Acre recebem indenização a partir desta segunda. 6.897 pessoas que conseguiram comprovar que são herdeiros, né, de gente que desapareceu lá, conseguiram aí uma indenização de 25 mil reais em cota única, né, por conta do que passaram lá na época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eles chegaram até a processar os Estados Unidos por conta da propaganda enganosa que fizeram, né? De que você vai para a Amazônia, você vai receber $1 por dia de trabalho lá e você vai ser livre. Viraram escravos lá de fazendeiros brasileiros, de seringalistas, de gente que se aproveitou, né, da condição de isolamento da região. Em 1944, 45, começavam as manifestações contra a ditadura do Getúlio Vargas. Um dos primeiros momentos de crítica à ditadura varguista aconteceu em 42, 43, quando começam os intelectuais a se mobilizar. E tem o Manifesto dos Mineiros, que exige a redemocratização do país. E depois os estudantes aí da UNE, a União Nacional dos Estudantes, se mobilizando, né, para defender, portanto, a redemocratização do país. Depois você olha essa cartinha, para que, se algum dia alguém falar para vocês que o Brasil foi passear na Itália na Segunda Guerra Mundial, dá uma olhada nessa foto, 1 metro de neve nos soldados brasileiros e a carta de um ex-combatente mostrando, né, a dificuldade que foi, né, a vida dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Aí algumas propagandas, elas eram feitas em alemão e em português. Por quê? Em alemão, porque tinha muito brasileiro que sabia alemão, então ele lia em alemão a propaganda que os alemães faziam para os brasileiros desistirem e também que os brasileiros faziam em alemão para os alemães desistirem, né? Isso fazia parte também da guerra naquela época. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vem a redemocratização do Brasil de 45. Vargas permite a criação de novos partidos políticos, ele mesmo contribui e cria 2, o PTB e o PSD, que serão os partidos políticos que irão protagonizar os eventos, né, da República entre 45 e 64. É criado também um partido de oposição a Getúlio Vargas, a União Democrática Nacional, e o Getúlio é forçado a renunciar em 1945 pelos mesmos militares que o colocaram no poder em 30. A partir de 45 começa a República Liberal, que é um período democrático, todos os presidentes vão ser eleitos no período. Isso deve ter sido muita influência da luta pela liberdade contra o nazifascismo, ninguém mais queria saber de governo autoritário em 45, então 45 a 64 vai ser o tema da nossa aula de História na semana que vem. Gente, a todos vocês, né, um excelente estudo, até a próxima, pessoal, se cuidem e, é claro, cuidem de si também e dos outros. Um grande abraço a todos.